Seja bem-vindo a mais uma videoaula de arte. Quer conhecer o tema da nossa aula de hoje? Acompanhe comigo no slide. Stop motion e arte digital. Essa aula é específica para a terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Vanessa e nós estamos na aula de número 2. Bom, recapitulando, na aula anterior nós falamos sobre a linguagem visual fotográfica. Vocês devem lembrar também que eu os informei que estas aulas, elas são aulas de nivelamento. São aulas que provavelmente vocês já tiveram na série anterior, mas são essenciais para a gente dar uma boa continuidade aos nossos estudos nessa série que vocês estão iniciando, tá bom? E aí hoje nós vamos falar de arte digital e stop motion. Já ouviram falar sobre isso com certeza absoluta. Mas vamos saber então o que é arte digital? A arte digital é a arte desenvolvida através de programas digitais. Considera-se arte digital qualquer tipo de manifestação artística produzida através de meios eletrônicos, com o uso de softwares e hardwares avançados que permitem a criação, a edição, o redimensionamento e outras modificações dentro do ambiente virtual. Vocês vão acompanhar, gente, nesses slides, uma série de fotografias que faz parte do acervo do museu em Tóquio. E aí vocês vão ver grupos de artistas que exploram essa relação da natureza por meio da tecnologia. Então, são artes que foram criadas dentro do universo digital e utilizam esse recurso. E em Tóquio, nós temos um museu específico para esse tipo de arte, tá bom? E essa imagem que vocês veem faz parte da exposição que foi inaugurada por lá. Bom, o que é interessante a gente perceber? É que a arte digital, gente, em primeiro lugar, ela sendo uma arte que precisa da ferramenta tecnológica, ela é muito recente. Vocês devem lembrar que na aula anterior nós falávamos sobre a linguagem visual fotográfica e como foi o processo até nós chegarmos à câmera fotográfica, né? A gente já sabia, alguns pesquisadores, né? A gente não, mas desde Platão, eles já pesquisavam a influência da luz e como que a luz poderia proporcionar para a gente a captação da imagem. Foram vários anos até a gente chegar na primeira máquina fotográfica que foi comercializada e difundida muito rapidamente com a ajuda do marketing pela Kodak. A partir de então, nós começamos a vivenciar alguns processos e avanços tecnológicos que permitiram que o artista também se reinventasse nesse processo. Lembram que a gente estava falando que algumas vezes a gente começa a questionar se o artista ele vai continuar a ter espaço? Isso também ocorreu com a arte digital. E muito se questionou se esse tipo de arte poderia ser considerado arte. Olha que arbitrário, né? A gente começar a dizer o que é e o que não é arte, quem pode ou quem não pode produzir, ou subentender que o artista de fato é apenas aquele que suja a mão na tinta. E aí a gente começa então a ter um grande crescimento da arte digital e entender que sim, a arte digital, embora seja feita por meio de programas, ela precisa de alguém com uma mente criativa para desenvolver isso. Nenhum de nós, eu pelo menos, nem me arrisco a criar arte digital, embora eu seja uma consumista dessa arte. E aí olha só o que diz ali, acompanha comigo. As artes digitais se dividem em várias categorias, entre elas a web art, as pinturas, modelagens, fotografias, animações e vídeos digitais. Os resultados podem ser impressos em um suporte 2D ou objeto 3D ou serem vistos no próprio ambiente de criação. Essa imagem que vocês estão vendo também é do Museu de Arte Digital e aí vocês observam que tem as pessoas explorando esse lugar, por isso que essa obra recebe o nome de topografia. E ela traz aí uma série de imagens que são apenas repetições feitas através da computação gráfica, mas que criam um efeito fantástico, não é mesmo? A arte digital é considerada um segmento da arte contemporânea, que passou a ganhar forças com os adventos das guerras mundiais, a partir do momento em que as regras e tradições dos movimentos do modernismo foram quebradas.
As chegadas dos primeiros computadores despertou em muitos artistas das vanguardas a vontade de experimentar um novo espaço para a criação, visto que, com a chegada do mundo digital, haveria uma melhora na capacidade de armazenamento e o uso de novas dimensões. E aí vocês acompanham mais uma obra que está no Museu de Arte Digital, é tudo digital, nada é real, e aí a gente vê a reprodução, né, dos espaços e as pessoas interagindo com essas obras de arte. O que é interessante vocês notarem? Que lembram, a gente vem discutindo sobre o fato de que o artista ele vai se sentindo um pouco deslocado porque ele vai perdendo a sua função, né? Porque até então a função do artista, é bom lembrar, que ele tinha que representar a imagem real, né? Ele tinha que, nas suas pinturas, deixar claro o mundo que a gente via e que até então não podia ser captado com uma câmera fotográfica, não podia ser reproduzido de forma digital muito rapidamente. Um quadro ele só era feito uma única vez, né? O artista ele pintava aquele quadro e aquele quadro representava a família e ficava ali gerações por gerações. Graças a essas técnicas dos artistas, a gente conhece algumas obras que hoje são reproduzidas no meio digital. Olha que coisa incrível, né? A gente já não precisa ir ao Museu de Louvre para ver Mona Lisa, por exemplo. Graças a essa tecnologia que foi crescendo e se tornando tão presente no nosso dia a dia. E aí, gente, eu vou apresentar para vocês alguns tipos dessa arte digital que nós já conhecemos, faz parte do nosso meio, nós não vamos nos aprofundar nela, até por conta do tempo, mas se você tiver curiosidade pode pesquisar, pode perguntar para o seu professor de arte, tá bom? Acompanha comigo lá no slide o que nós chamamos de pixel art. Esse tipo de arte digital é formado pela criação dos ícones de computador. Os ícones são pequenas imagens ou símbolos clicadas em uma tela de computador ou de celular para acessar programas e aplicativos. As imagens são apresentadas em mapas de pixels desenvolvidas através de uma ferramenta digital conhecida como lápis. Cada pixel é colocado num lugar específico e definido com cor e intensidade específica, pois a intenção é melhorar a representação iconográfica da imagem quando ela for reduzida. Então vocês estão vendo uma imagem ampliada aí do lado, todo mundo conhece esse personagem, não é mesmo? E aí ele só vai pintando os quadradinhos até formar o desenho. Quando diminui, ele fica quase que perfeito, essa imagem. A próxima arte digital que nós vamos conhecer é a arte fractal. A arte fractal é constituída por imagens digitais acompanhadas de complexas equações matemáticas, que utilizam programas específicos para este fim. Tais programas são dedicados às fórmulas descritas pela geometria fractal. Elas podem ser aumentadas ou diminuídas por várias vezes sem perder a forma original. Então, o que nós estamos vendo é uma reprodução de uma mesma imagem e aí eles vão alterando os padrões de cores, tamanhos, né? Mas a forma continua a mesma. A próxima é a ilustração e pintura digital, que faz parte do nosso mundo, a gente já nem vive sem isso. As ilustrações, desenhos e pinturas digitais permitem a criação de artes para livros, quadrinhos e sites. Essa técnica é a que mais se aproxima das clássicas pinturas em óleo sobre tela, aquarela, a baixo relevo, montagem, etc. O uso de softwares como o Photoshop e o Illustrator permite a produção de peças para identidades visuais, propagandas, apresentações e infográficos. Gente, não tem como dizer que as pessoas que utilizam desse meio não são artistas. Olha que imagens incríveis que a gente tem, não é mesmo? E aí, por fim, nós vamos conhecer agora Stop Motion. Stop Motion é uma técnica de animação que consiste em criar uma simulação de movimento contínuo com objetos estáticos por meio da sequência de uma série de imagens fixas sucessivas. E aí na imagem vocês estão vendo como que é feito esse tipo de produção, né? Nós temos aí 2 bonecos e uma pessoa que está manipulando os bonecos. E ele precisa do auxílio de uma câmera fotográfica. Olha que interessante a próximo slide. Stop Motion é uma sequência de fotografias do mesmo objeto ou pessoa que se movimenta levemente a cada quadro.
Quadro é como é chamado cada foto tirada. Cada segundo, gente, observa isso, cada segundo de um vídeo produzido em stop motion precisa de mais ou menos 24 quadros. Isso dá a ideia de movimento contínuo. E aí vocês estão vendo na imagem um filme que foi feito utilizando essa técnica que é a fuga das galinhas. Imaginem quanto de trabalho esses artistas tiveram, quantas horas de trabalho eles tiveram que ficar por trás das câmeras para produzir, não é mesmo? O stop motion ele vai trazer para a gente no processo digital aquilo que a gente costuma fazer quando está entediado na sala de aula, que eu já vi muitos alunos fazendo, desenhar vários bonequinhos e passar eles com o dedo, né? E aí essa imagem vai ganhando movimento. A gente vai fazer isso no stop motion através da máquina fotográfica, ok? E aí, outra informação relevante é que o primeiro filme gravado em stop motion foi Viagem à Lua, em 1902, do francês Georges Méliès. Ao longo dos anos, muitos filmes e diretores famosos foram utilizando e aprimorando a técnica para realizar efeitos especiais, como o diretor George Lucas no filme Star Wars e Tim Burton, que fez o longa A Noiva Cadáver, em 2005, todo em stop motion. E aí vocês estão vendo os rostos da nossa personagem principal, vários deles, né? Porque lembrem-se que cada segundo precisa ter pelo menos 24 fotografias e essas fotografias, elas precisam representar os movimentos ainda que levemente. Então, a Noiva Cadáver tinha vários rostos para que pudesse ocasionar esse efeito, tá? Bom, gente, muito simples, não é? Tem vários tipos de arte digital. Hoje nós apresentamos para vocês algumas e queremos frisar o stop motion, porque é uma arte que a gente geralmente utiliza na sala de aula e consegue fazer com recursos muito simples. Às vezes com um boneco que você tem em casa, com uma folha de papel, com qualquer coisa que possa se movimentar, inclusive com pessoas. E é um recurso que nós podemos utilizar para aprender de que forma a arte digital ela pode fazer parte da nossa vida cotidiana, tá bom? Bom, vamos para o exercitando de hoje? Você vai descrever o que é a arte digital, citar quais os recursos são necessários para produzir uma animação em stop motion e criar um roteiro para animação em stop motion. Lembre-se de colocar em seu roteiro quem são os personagens de sua história e onde ela acontece. Nesse momento, vocês só vão criar esse roteiro e compartilhar a ideia dele com o seu professor. Com o professor, você vai conversar sobre a possibilidade de produzir um stop motion na disciplina de arte, tá bom? Porque, infelizmente, eu não tenho como acompanhar esse processo, mas eu gostaria muito de ver alguns desses resultados. Bom, gente, nós estamos finalizando a nossa aula. Quero te fazer um convite para que você acesse a plataforma Eduque. Lá você vai encontrar essas e outras aulas, listas de atividades, sites que podem auxiliá-los nesse processo de aprendizagem, tá bom? É isso. Fiquem bem, até a próxima!